Vinha de Luz, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Padrão. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é a atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar fenomenologia, mas para implantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidamos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em nome de Deus e em teu nome para estudarmos a doutrina espírita e mais especificamente a questão do suicídio na visão do Espiritismo. Senhor Jesus, neste esforço que realizamos de aprendizagem dos conteúdos espiritistas, desejamos que ajude-nos a não apenas introjetar as informações que receberemos, mas também a realizar em nós mesmos as propostas que o Consolador nos dirige, para que de pouco a pouco nos tornemos instrumentos melhores em tuas mãos, na execução dos nossos sagrados deveres na seara do bem. Especialmente, Mestre, que possamos atingir paulatinamente o padrão de amor, de caridade, de humildade, de que nos fala o Evangelho, e que inflamados na fé viva, repleta de obras, possamos contaminar os nossos irmãos positivamente, aqueles que têm a mente assaltada pelas ideias de autodestruição e suicídio.
a Ti dirigimos os nossos louvores, Mestre, cheios de gratidão e de carinho, louvando o Teu nome agora e sempre. Que assim seja. Bom, estamos no capítulo 2, os réprobos. E nós tínhamos visto então a questão que Camilo nos traz a respeito das razões gerais pelas quais as pessoas normalmente se suicidam. Nós vimos também a apresentação que ele fez das primeiras impressões que ele teve após o suicídio e das impressões que se sucederam depois daquelas primeiras horas. Nós vimos que ele ainda sentia o sangue a escorrer da região do seu cérebro, que foi atingida perto da orelha. Ele deu um tiro na orelha, no ouvido. E, portanto, no mundo espiritual, ele sentia ainda como a escorrer aquele sangue. Naturalmente não era sangue material. O corpo físico já estava morto. Ele sentia isso no seu corpo perispiritual. E nós só podemos compreender esta questão nos remetendo novamente às considerações que Allan Kardec fez no ensaio teórico das sensações dos espíritos, lá no livro dos Espíritos, quando ele fala sobre as percepções, impressões e sofrimentos dos espíritos no mundo espiritual. A fixação, a ideia fixa do tiro, do resultado daquele tiro estourando então o crânio e promovendo então aquela hemorragia, aquela ideia fixa neste acontecimento fazia com que ele gerasse todas as impressões no corpo espiritual, no perispírito. Então, evidentemente, não era sangue de fato que escorria. Ele gerava, por ideoplastia, inconscientemente, lá a ideia fixa, aquela impressão do sangue a escorrer. Nós vimos também que ele, depois de passar aquelas primeiras horas, ele relata inclusive que ele, em um determinado momento, ele desmaiou. Ele, depois de passar essas primeiras horas, ele teve um processo de regressão de memória, digamos assim, dos fatos daquela existência mesmo, da última existência, do momento do fato do suicídio até o momento inicial da sua existência física, ou seja, em retrospectiva, um filme retrospectivo. E nós também mencionamos, nesse momento quando comentamos sobre isso, que Leon Denis trata muito bem deste assunto também no livro Depois da Morte, no capítulo O Julgamento. Então, também temos aí a concordância perfeita da descrição de Camilo com aquilo que Allan Kardec comenta também em suas obras, e Leon Denis também faz parte desses clássicos do Espiritismo, um eminente discípulo chamado Filósofo do Espiritismo, registrou no livro Depois da Morte. Nós também mencionamos a respeito da questão de ele ter ainda a sensação e ter a ilusão de que ele ainda estava vivo. Em um determinado momento ele acreditou estar no seu próprio quarto, na sua residência. Depois ele teve então a impressão que talvez estivesse num hospital. Depois acreditou novamente estar na sua própria residência. A hora ele chamava por amigos, pela família, pelos familiares, para que realizassem algo por ele, que o auxiliassem, que abrissem a janela. A hora ele chamava por enfermeiros, por médicos, se revoltava porque ninguém o atendia, ninguém o ouvia. Ele acreditava inclusive que era um desrespeito para com ele, sobretudo porque ele era uma pessoa, uma personalidade importante, né, na sociedade portuguesa.
Então, a impressão, a ilusão que ele ainda estava vivo, quer dizer, vivo no corpo físico. Se diga bem isso. Vivo, porque todos nós somos imortais, então todos nós continuaremos vivos depois da morte física, da desencarnação. Mas ele acreditava-se, como é realmente comum para muitas pessoas num estágio evolutivo inferior, que não têm conhecimento, e sobretudo para pessoas que passam pelo suicídio, acreditarem-se vivas. Sobretudo para esses que buscaram a morte física para o aniquilamento total da consciência. Se a consciência continua viva e o indivíduo continua pensando, percebendo as coisas, ele chega à conclusão que, na verdade, a tentativa de suicídio não deu resultado satisfatório, não deu certo, continua vivo. Quando, na verdade, em muitos casos, como foi o caso de Camilo, ele já estava desencarnado. Tinha sido bem sucedido o suicídio, o aniquilamento do corpo físico. O que ele não esperava é que era só o corpo físico mesmo que ia ser aniquilado, ele mesmo não. Então, essa ilusão, nós vemos isso num comentário que Allan Kardec faz após a pergunta 165, que eu tinha mencionado na aula passada também, de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz um novo comentário e ele descreve esta ilusão de estar-se vivo no corpo físico ainda de muitas pessoas que desencarnam e, sobretudo, dos suicidas. Ele menciona o caso, por exemplo, nos seus textos, que um indivíduo, um espírito, é comum às vezes espíritos estarem presentes no próprio enterro e acharem tudo muito estranho e não se darem conta de que aquele é o enterro seu corpo físico, melhor dizendo. E acham tudo muito estranho e tal o nível de ilusão e de perturbação que o indivíduo se encontra. E por fim, ele menciona também, dentro daquelas percepções, impressões, sensações, que ele sentia frio, sentia fome, sede, além de sensações de medo, de angústia, de revolta, de ódio, de raiva. Aquelas sensações que nós normalmente costumamos dizer são sensações físicas, ele tinha. Mais uma vez, para compreendermos isso, é muito importante termos como base os esclarecimentos que Allan Kardec nos dá em O Livro dos Espíritos. Há outras obras também que podem nos elucidar a respeito, nos trazer ainda mais detalhes ou esclarecimentos, mas é sempre importante termos como base as obras de Allan Kardec, o Pentateuco, as obras básicas de Allan Kardec. Elas são muito objetivas, claras, precisas, nos dão um bom alicerce de conhecimento para compreendermos todos esses fenômenos do além-túmulo, da vida espiritual, também da vida física. Sobre essas impressões, dessas questões todas que nós tínhamos visto, alguém ficou com alguma dúvida? Eu gostaria de fazer algum comentário. Bom, daí uma coisa bastante interessante para a gente dar sequência também que ele menciona. Que em determinado momento ele começou a ouvir um vozerio ensurdecedor, um coro sinistro de muitas vozes que blasfemavam, choravam e uivavam, e que, aterrado ele, Camilo, sentiu que estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-lhe influenciações abomináveis, provindas desse todo, desse grupo de vozes. Vocês localizaram esse trecho? Começa no parágrafo assim. No entanto, essas vozes não falavam entre si, não conversavam. Ele começou a ouvir essas vozes, Elas blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, estertoravam, choravam desoladoramente, derramando pranto hediondo pelo tono de desesperação com que particularizava. Suplicavam raivosa socorro e compaixão. Vocês encontraram depois o seguinte: aterrado sentir. Vocês entenderam, compreenderam qual a razão de ele estar ouvindo? E ele depois vai relatar
ele relata mais algumas coisas, depois ele diz, voltei a ouvir o vozerio, voltei a ouvir o vozerio. E mais para adiante ele vai dizer, ele sai correndo, ele está tentando fugir das sensações que a gente vai estudar logo mais, e se depara com aquele grupo vindo na direção dele, ele indo na direção do grupo, e se encontram. A razão pela qual ele sentia isso que ele chamava de estranhos empuxões, puxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis. Por que ele sentia, com tantas coisas que ele poderia ouvir também outros espíritos falando, poderia ouvir espíritos benfeitores, que nós lembramos quando a gente estuda, por exemplo, novamente, Obreiros da Vida Eterna. Ali constatamos nos relatos de André Luiz que há espíritos que são encarregados, bons espíritos que são encarregados de, digamos, fiscalizar, de permanecer nos cemitérios para atender, auxiliar, conversar com aqueles espíritos inferiores que, desencarnando, permanecem junto de seus corpos, sofrendo, perdidos. Então eles ficam observando aqueles espíritos, aqueles que têm já certas condições de percebê-los, de compreendê-los. Eles então se dirigem a eles, conversam. Quando chegam a equipe de socorristas, eles já direcionam, vá lá na quadra X, no túmulo Y, e nós temos o irmão fulano de tal, ele já está em condições de ser atendido, socorrido, etc. Então, por que ele não ouvia também essas outras pessoas, os outros espíritos? Ele repete que ele ouvia aquele vozerio, aquele grupo. Por que isso? Por conta da sintonia? Pela sintonia. Tudo é sintonia. A gente volta novamente em André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, Lei do Campo Mental. Qualquer criatura consciente, em qualquer parte do universo, somente assimilará as vibrações, às quais se afeiçoe. Ou seja, se afeiçoar, entrar em sintonia com. Então é necessário que a gente observe que nós sempre vamos estar sintonizados com este ou aquele tipo de pensamento, com esta ou aquela faixa de ondas vibratórias, de ondas de pensamentos, sintonizados com estas ou aquelas consciências encarnadas ou desencarnadas, a depender daquilo que estivermos pensando e sentindo. Então, o tempo todo nós estamos variando de sintonia. Se nós entramos no carro, ligamos o rádio, hoje tem os botõezinhos para fazer a sintonia. Então, mas pode ser o botãozinho de girar ou de apertar, seja qual for o modelo. Se você movimentar, apertar ou girar, você muda a frequência vibratória de sintonia do rádio. E aí a pessoa escolhe qual estação ela quer ouvir. Se é a estação apenas de noticiário, ela vai buscar a frequência X ou Y. Se é de música de tal tipo, músicas internacionais, músicas disso ou daquilo, ela vai mudando. De maneira que eu pensei em alguma coisa espiritual, eu mudo a minha frequência e sintonizo com mentes que estejam dentro daquela mesma frequência, como que estejam com aquele mesmo tipo de pensamento. Daí, 3 minutos depois, muito tempo, nosso estágio de holotipo, 1 minuto depois, nosso pensamento já no meio da prece, por exemplo, estamos fazendo a prece, talvez o Pai Nosso, no meio do Pai Nosso a gente lembrou, tem que anotar na lista de compras que está faltando café. E a gente deixa Jesus esperando, Deus esperando na prece, tem que... E a nossa mente, então, naquele momento, ela já entrou numa outra faixa de sintonia. Uma outra frequência vibratória. Nota então como a nossa mente, ela fica oscilando muito.
Então, cada hora, cada instante, nós estamos sintonizados com um tipo de consciência, de onda vibratória, de mente, de espírito encarnado ou desencarnado. Fazemos, digamos, uma conexão de vários pensamentos ou várias mentes interconectadas ao mesmo tempo, dentro daquela mesma frequência vibratória, pensamento. Então, aqui, por que é que ele ouvia quase que apenas aqueles aquele vozerio que ele chama de um vozerio de várias vozes blasfemando, uivando, se queixando? Mesmo porque quando depois ele sai do cemitério e começa a ouvir pessoas falando, novamente depois ele volta a ouvir o vozerio. Porque a mente dele está fixada na questão do suicídio. Fixou-se no ato de extrema agressão contra si mesmo, de extrema agressão contra a própria consciência. Isso gerou um trauma psíquico, como ele mesmo diz. Então ele fica repetindo, fica numa mesma faixa vibratória e assimilando em conexão com as outras mentes que estão na mesma faixa vibratória, ou seja, os outros suicidas. Por isso ele diz assim, que aquele vozerio e aquelas vozes transmitiam influenciações abomináveis. Por que conseguiam influenciá-lo? Porque eram também suicidas, assim como ele. Ele recebia influenciações por estar naquela frequência. Se ele mudasse a frequência, imediatamente ele se libertaria daquelas influenciações. O problema é nós sairmos da frequência perturbadora. Porque a gente entra no desespero e entra num círculo vicioso, a ponto de as pessoas dizerem assim, por que você não faz uma prece? Eu não consigo. Porque a mente está se retroalimentando daquela perturbação. Acelerado, né? Hã? Meio acelerado. Ah. E acontece isso. Pode não, né? Sim. A gente está tão fixado, coloca, né? Já aconteceu, eu vigio. Mas de não conseguir me concentrar e sair daquele estado, sabe? Seja lá o que desencadeou, talvez eu até sei. Mas não consigo mesmo assim, porque vai me arrastando, e eu, né, sei que tenho que lutar contra aquilo. E é assim, é desafiador para nós sair. E quando você sai, você consegue, porque eu acho, eu falo por mim, né? Então, quando alguns milésimos de segundo, em algum momento, a luz consegue chegar. Nesse momento que ela chega, o bem pega você novamente. Eu me coloco assim. E aí, naquele momento que você é amparado, que deixou, aí você é protegido. E aí você consegue. E depois você vê, né? Nossa, olha como eu deixei. Né? Não é constante, ainda bem, mas acontece. E é interessante porque quando a gente lê em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a respeito da prece, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, a eficácia da prece, mecanismos da prece, a gente constata, em nossa experiência pessoal, que realmente é assim que ocorre. A gente está nesse desespero, parece que a mente não consegue sair, parece um emaranhado, a gente parece que ficou grudado numa teia de aranha, e fica se debatendo ali, parece que quanto mais a gente tenta fazer força para sair, mais a gente se enrosca na teia de aranha. Quando a gente consegue fazer a prece, a impressão que se tem é que nós tomamos um banho imediato de algo que nos alivia, de algo que é como se um refrigério. E imediatamente a sensação que temos é que estamos com uma redoma de proteção. Parece que aquilo nos isolou de toda aquela perturbação que estava nos sufocando. Então é imediato o efeito da prece. Mas é necessário a gente fazer a força, fazer um esforço quanto pudermos para a gente sair daquilo. A dificuldade é exatamente a gente sair, porque o nosso pensamento quer continuar no problema. A gente fala assim, estou sofrendo, preciso fazer uma prece, daí não, mas também a pessoa fez isso.
Nossa, mas aquilo lá aconteceu, por que aconteceu? A gente começa a questionar. Né? Eu preciso fazer uma prece, estou conseguindo fazer uma prece, mas por que aconteceu isso comigo, meu Deus? Você quer. Não, parece que você quer ficar sofrendo. Você Mas é uma tendência nossa, né? Não sofre. Aconteceu poucas vezes, mas foram fortes e foram reveladoras para mim. E sair desse é tão um caso isolado que você dá muito valor nisso que você falou, o poder da prece. Quando você é resgatado de você mesmo. Agora, se a gente estiver num estado tão assim perturbador a ponto de a gente não conseguir mesmo nem fazer uma prece, a melhor coisa que a gente tem que fazer é pedir ajuda a alguém. Liga para alguém, manda uma mensagem e diz: faça uma prece para mim. Preces intercessórias estão também lá, as referências a respeito das preces intercessórias no Evangelho de São Espiritismo, no capítulo da prece. E também é muito rápido o efeito. Se a pessoa fizer, porque se às vezes ela não fizer, vou fazer, mas esquece, vai para o shopping. Né? Mas se ela fizer a prece, porque ela desloca uma onda psíquica e faz a evocação também a Deus, enfim, ela desloca uma onda vibratória, fluidos que chegam até nós e nos fazem sentir melhor imediatamente. E daí, claro, daí a gente tem que aproveitar aquele instante e fazer a prece também, né, para garantir que a gente vai conseguir sair daquele emaranhado de perturbações. Daí ele continua dizendo aqui, estabelecendo aquelas influenciações, estabelecendo corrente similar entre meu ser superexcitado e aqueles cujo vozerio eu extinguia. Esse coro isócrono, ou seja, que se repetia em tempo regular, assim, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que reuni todas as forças de que poderia meu espírito dispor em tão molesta situação, movimentei-me no intuito de afastar-me de onde me encontrava para o local em que não mais o ouvisse. Então aí ele diz bem claramente que havia vínculos energéticos, magnéticos, entre aquele coro, aquele de vozes que eram de suicidas também, depois ele vai se dar conta disso, e ele. Então vejam a atração. Isto também se dá na Terra. Vamos repetir. Sempre que estamos sem o corpo físico, todas as impressões, sensações são muito mais intensas porque nós não temos o corpo físico como abafador dessas impressões e sensações. Mas não significa que estas percepções, impressões não ocorram, esses fenômenos também não ocorram conosco enquanto estamos encarnados ou reencarnados. Eles acontecem. As pessoas não se reúnem nos denominados guetos, ou não se reúnem por afinidades, por tendências. Ju, às vezes, como quando você fala abafador, é quando assim, acontece algo durante o desprendimento do sono, e aí você volta, quando você sente, você vem com essas sensações, porque você não sabe impedir isso lá entre você, que às vezes acontece do nada, né? Você cai sentimentalmente, né? E eu tenho assim, as impressões e eu não sei lidar com elas e elas me perturbam. E eu tenho que entender e estudar para isso, para que eu saiba separar. Deixa. Eu não sei se você não entende. Com relação ao termo, né, abafador, é apenas para a gente poder tentar entender um pouco o que se passa. O corpo físico ele tem várias limitações em relação ao corpo espiritual. Por exemplo, o corpo espiritual, com o corpo espiritual pelo espírito, a nossa visão ela é muito mais ampla. Ela capta a luz de uma forma diferente, de modo que nós podemos perceber
sensoriamente pelo perispírito, matizes, né, cores que a nossa visão física não é capaz de perceber. A nossa visão física capta e decodifica, digamos, a luz dentro de um espectro. Todos os raios que sejam de frequência acima do violeta, ultravioleta, ou raios infravermelhos abaixo da frequência vermelha, da luz vermelha, a nossa visão física não capta. Então nós não percebemos. Dizem que vários animais conseguem captar matizes diferentes, raios diferentes. Nós, seres humanos, não temos essa condição. Agora, nós, seres humanos, fora do corpo físico, utilizando, portanto, a visão do perispírito, nós captamos. Por isso, muitas vezes, em sonhos, que é o estado de emancipação da alma, como nós lemos em O Livro dos Espíritos, nesse estado de emancipação da alma, muitas vezes nós, nesses sonhos, percebemos cores, e quando acordamos, se mantém-se aquelas lembranças do sonho, nós dizemos, olha, era um local de determinada cor, digamos que seja o verde, mas não é desse verde, não é o do verde da parede, não é o verde da camisa, não é nem o verde desse, eu não consigo explicar, não tem como explicar o verde que eu vi, porque daí quando chega para nós explicarmos, a nossa memória física que registra, né, os eventos, os padrões da matéria, ela não tem nenhum padrão prévio. Ela tem padrão de vários matizes de cor, mas nenhum daqueles matizes é aquele que a gente vê no mundo espiritual. Então, na memória física, nós não encontramos registro. Isso que a gente fica sem conseguir explicar. Ou, às vezes, determinados fatos, fenômenos que acontecem, a gente não tem nada similar no mundo físico, não conseguimos explicar para a pessoa o que se passou. Por essa razão, também, na codificação espírita, encontramos, muitas vezes, os benfeitores dizendo a Allan Kardec nas respostas, às perguntas, nos textos, que eles não tinham como explicar por falta de elementos comparativos na vivência terrestre, material. Então eles não tinham nem como explicar isso, porque faltariam palavras, faltariam referências, coisas similares. Então, essa é a questão, uma das questões em torno do termo que eu utilizei, um abafador, porque ele limita as percepções, limita a nossa audição, digamos, a nossa memória do passado de outras encarnações, ou mesmo da última encarnação anterior a esta, por exemplo, nós não lembramos, fica no inconsciente com um véu por cima, fica velado esse passado, esquecimento do passado, o Evangelho segundo o Espiritismo, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele abafa, por exemplo, a nossa lembrança, ele limita a nossa lembrança. Mesmo a sensação de dor, de alegria, de tristeza, tudo isso ele fica muito menos intenso quando nós estamos na vivência física. Quando estamos fora do corpo físico, ou porque já desencarnamos, ou estamos no estado de emancipação da alma, seja qual for, seja por sonhos, seja por... seja por sonhos, ou seja no estado sonambúlico, ou de letargia, ou no estado de êxtase, de dupla vista, sempre as nossas percepções voltam a se intensificar, porque nós não estamos sofrendo as limitações do corpo físico. Então, nesses estados de emancipação da alma, as percepções, as vivências, quando retornamos ao corpo físico, elas podem ser recordadas algumas vezes. Por exemplo, gente que diz, eu nunca sonho. Ela tem as experiências em estado de emancipação da alma, só não tem a recordação, porque a recordação é uma questão destas informações, dessas experiências, serem transferidas para a memória física, porque é a memória cerebral física nossa que nós utilizamos enquanto estamos vinculados mais diretamente ao corpo físico, no estado de vigília. Acordamos, estamos utilizando a memória física. Agora, há pessoas que sonham, e têm sonhos às vezes truncados, há pessoas que têm sonhos mais claros, no sentido assim, de se recordar com mais detalhes esses sonhos.
varia muito, e estas lembranças, ter lembranças ou não ter lembranças, se devem a vários fatores. E a própria Allan Kardec diz que é possível treinar, no capítulo que nós mencionamos, da emancipação da alma, quanto mais a alma evolui, mais fácil fica ela manter esses registros de experiências fora do corpo físico. Agora, estas impressões, quando nós retornamos ao estado de lucidez objetiva, estado de vigília, quando acordamos, normalmente essas recordações ou impressões têm como objetivo nos ensinar algo, nos auxiliar em alguma situação, nos avisar de algo, normalmente para a nossa aprendizagem, para a nossa, tem alguma utilidade, ou deveria ter alguma utilidade para a nossa experiência reencarnatória. Agora, lidar com essas informações que nós recordamos, isso é um treino. É um treino. Por exemplo, um encontro, quando a gente estuda Obreiros da Vida Eterna novamente, André Luiz visualiza uma cena. Ele está no posto de atendimento do Lar Fabiano de Cristo, que fica na região do Baixo Umbral, do Umbral Grosso, muito próximo da Cruz. Eles retornam de uma atividade de auxílio numa região muito sombria, e quando eles entram novamente, ele e a equipe que ele compunha na instituição, no mundo espiritual, ele vê uma cena de uma mãe, uma mulher e uma criancinha segurando a mão da mãe e levando, assim, venha mamãe, você vai conversar com o senhor fulano de tal, ele vai lhe esclarecer muitas coisas. E ele fica deslumbrado com aquela cena, enternecido e esclarecido. Era uma criança que tinha desencarnado, a mãe ainda estava encarnada, e os benfeitores fizeram o seguinte: trouxeram a criança da colônia espiritual em que ela se encontrava até aquele posto de atendimento, que ficava bem mais próximo da crosta terráquea, e no momento do sono, do repouso da mãe, em estado de emancipação da alma, desdobramento da personalidade, os benfeitores levaram essa mãe até ali o posto Fabiano de Cristo. E quando ela vê o filho, ela começa a chorar. E eu digo: não, nunca mais se separe de mim, eu quero ficar aqui com você, etc. E é evidente que depois ela teve que retornar ao corpo físico. Isso terá sido talvez uma dor muito grande para ela? Provavelmente. Mas ao mesmo tempo um conforto de ter estado com o filho. Dói, porque daí a gente quer ficar junto. Agora que eu sei que dá para ficar junto, eu quero ficar junto. Mas eu fico consolado porque está vivo, eu tenho certeza que está vivo, e eu estive com a pessoa que eu amo tanto. É possível, se foi possível agora, porque não será possível outras vezes. Quando Frederico Figner, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele ainda era judeu quando chegou ao Brasil, e a filha dele desencarnou, e ele por um tempo morou em Belém do Pará, e havia a médiuma na Prado vivendo lá. E ela era médium de efeitos físicos. E ele foi buscá-la ao encontro da médium, e houve uma sessão e a filha dele se materializou. Sentou-lhe no colo, e ele ficou tão emocionado, tão deslumbrado, e ele relata depois: quando ela se desmaterializou, a dor de vê-la se desmaterializando foi maior do que quando eu a enterrei. Porque naquele momento em que eu a enterrei o corpo, físico dela, eu tinha uma fé, mas é uma fé que não me dava realmente uma base de sustentação. Eu não sabia ao certo se ela existia mesmo, se ela continuava viva, ou se era apenas uma história de que as pessoas continuam vivas depois da morte física. Ele falou: mas agora ali eu tinha certeza. E se ela estava realmente viva, e se ela podia me aparecer, se ela podia pegá-la, se eu apalpá-la, senti-la, eu queria que ela ficasse daquela forma.
Daí já que eu tinha certeza, eu queria que ela ficasse materializada. Então, aí está a nossa, às vezes, dificuldade de lidar com as situações por causa das emoções, dos sentimentos que surgem a partir dessas experiências. São intensos. Agora, a gente vai se ajustando, aprendendo a conviver com essas novas realidades. Então, as experiências que temos fora do corpo físico, no estado de emancipação da alma, elas são muito mais intensas de fato. Seja depois que a gente desencarna, seja nesses estados de emancipação da alma. São muito intensas porque não tem o corpo físico limitando as impressões, as sensações. Quando nós retornamos, podem ficar as impressões. Agora, sempre essas impressões, por mais intensas que sejam, nunca são tão intensas quanto aquelas que nós sentimos quando estudamos desdobrados. Ficam confusos. Kardec comenta, inclusive, que uma das dificuldades que nós compreendemos, por exemplo, dos sonhos, é que normalmente os registros que nós temos dos sonhos, normalmente são do começo do sonho e do fim do sonho. O miolo a gente perde. Por quê? Ele explica naquele capítulo que mencionamos do Livro dos Espíritos. As impressões que nós mais facilmente registramos na memória física é do momento em que nós estamos nos deslocando do corpo físico. Nesse momento ainda nós estamos muito mais próximos e muito mais conectados ao corpo físico, inclusive ao cérebro. Então aquelas primeiras impressões ficam bem registradas, o cérebro consegue receber. Quando nós nos deslocamos do corpo físico mais completamente, não inteiramente, porque inteiramente seria a desencarnação, mas de uma forma um pouco mais profunda, daí o corpo físico passa a não mais receber normalmente as impressões tão claramente. Daí quando nós estamos retornando ao corpo físico, a hora que nos aproximamos, estamos nos reacoplando, novamente o corpo físico começa a receber mais intensamente, mais claramente as impressões, os registros, e grava na memória. Então daí a gente fica com registros claros do início do sonho e do fim do sonho. A gente não entende nada, você não entende nada. Não tem sentido nenhum. Claro, você começa a assistir um filme. 10 minutos depois do filme, aí quando está já lá nos 5 minutos finais, você acorda, olha, daí a pessoa que estava do seu lado assistiu o filme inteiro, você fala assim, não entendi nada, eu não gostei do filme. Claro que você entendeu. Você dormiu o tempo todo, até roncou. Então, fica difícil entender o filme se você assistiu só o comecinho e o final. Né? E normalmente é isso que acontece, segundo Allan Kardec, nos registros que temos na nossa memória física do nosso sonho. Agora, há impressões de encontros agradáveis no mundo espiritual, há encontros desagradáveis, há recordações de nosso passado, algumas vezes, desta ou de outras encarnações, pode acontecer. Às vezes nós temos um certo conflito, a gente não sabe nem de onde vem o que é aquele conflito. Daí no estado de emancipação da alma nós podemos recordar por que tem aquilo que nós temos aquele conflito. Se temos um conflito não é porque aconteceu algo tão bom, é porque algo nos traumatizou, algo nos perturbou. Então todas essas informações podem mexer conosco. Daí é o nosso trabalho de lidar com elas. É um desafio. Mas só normalmente os benfeitores permitem que tenhamos essas impressões, fiquem registradas mais claramente, se é para o nosso benefício, no sentido de evoluirmos mais rapidamente, superarmos determinadas situações. Tudo bem? Daí nós passamos para um outro tópico, que é no parágrafo seguinte. Camilo diz assim: tateando nas trevas tentei caminhar, mas dir-se-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia despegar-me. Sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam, raízes cheias de seiva, que me tinham grilhetado naquele extraordinário leito por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejado afastamento.
Aliás, como fugir se estava ferido, desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego, positivamente cego? Como apresentar-me a público em tão repugnante estado? Aqui ele ainda continua na ilusão de que ele está vivo fisicamente. Mas o que vocês acham que seriam estas raízes vigorosas plantando Camilo naquele lugar úmido e gelado em que me deparava? Ele dizia: não podia me despregar dali, eram cadeias pesadas que me escravizavam, raízes cheias de seiva que me mantinham grilhetado, ou seja, algemado naquele extraordinário leito, né, naquele leito, naquela cama, por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejado afastamento. O que seriam essas raízes e esta seiva? Fluido vital. São as conexões de fluido vital, vinculando ele, o espírito dele, ao corpo físico. Eles sentem como se fossem raízes com seiva. Então, filamentos de fluido vital. E ele não consegue sair daquele local, ele sente-se como se fosse imantado àquele local, ou aquele local, na verdade, é aquele corpo físico já em decomposição. Depois ele revela novamente a questão do couro novamente, né? Aqui para baixo, ele dizia assim: mas enquanto me desfazia em prantos, o coro de loucos, sempre o mesmo traje funéreo, regular como o pêndulo de um relógio, acompanhava-me com singular similitude, atraindo-me como se emanado de irresistíveis afinidades. Ele reforça a ideia dessa sintonia. Quando falamos em sintonia, nós estamos falando em conexões energéticas, conexões fluídicas, conexões magnéticas. Há vínculos magnéticos, como se fossem cordas, mas em vez de matéria física de corda, são cordas, digamos assim, magnéticas, fluídicas. Não é apenas assim, que eu pensei em alguém, alguma coisa muito abstrata. É algo real, concreto. Essas vinculações são concretas, porque são vinculações magnéticas, fluídicas. E quando nós estudamos a doutrina espírita, sabemos que tudo que é derivado do fluido cósmico universal, e esse magnetismo, esses fluidos, são subprodutos do fluido cósmico universal. Portanto, tudo isso pode ser comparável à matéria, não a matéria densa que nós temos, mas uma matéria um pouco mais sutil, mas ainda algo concreto, real, não é algo abstrato, é real. Então isso é bem interessante, são vínculos que nos realmente puxam, nos imantam. Uma outra coisa interessante que ele menciona, ele diz que ele se sentia cego no mundo espiritual e posteriormente conseguiu ver o seu próprio jazigo e de outras pessoas. E mais, o seu próprio caixão e o corpo no interior, em decomposição. Por que ele, nós já tínhamos comentado isso, por que ele, embora estivesse cego, não conseguisse ver normalmente as coisas, estas coisas especificamente ele via? Por causa do desequilíbrio completo que ele tem. A gente recorda que a cegueira dele no mundo espiritual, a cegueira dele era física, era uma deficiência do organismo físico. Quando ele desencarna, a cegueira no mundo espiritual era uma questão de fixação da ideia, uma ideia fixa. Ele fixou-se tanto na questão da cegueira física que ele bloqueava inconscientemente a percepção visual dele. Só que, por uma questão também da lei divina, era necessário, era importante que ele visualizasse aquilo que lhe daria a noção exata de que ele realmente já não pertencia mais ao mundo dos vivos.
e do que ele tinha feito a si mesmo com um ato suicida. É claro que era uma coisa horrível ele ter de visualizar aquelas coisas, mas era um processo de aprendizagem para ele. Ele tinha de aprender que o suicídio leva a consequências terríveis, porque leva o indivíduo ao suicidar-se, inflige, ou seja, aplica a si mesmo desequilíbrios profundos. A gente não se cansa de repetir: Deus nunca pune ninguém, nós nos punimos. Então, o indivíduo ele se inflige consequências, desequilíbrios, transtornos, traumatismos profundos, dolorosos, consequências extremamente terríveis com um ato suicida. Como ele ia poder perceber isso? Ele tinha de perceber isso. Então, eram tão gritantes estas... A mente dele estava tão fixada, primeiro, na cegueira, que fazia com que ele tivesse bloqueio daquela percepção, da percepção visual. E no suicídio, que ele tanto impedia-se de ver as coisas, quanto ele permitia-se ver ao mesmo tempo as consequências dos seus próprios atos. A gente lembra onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então a consciência tem os seus meios de nos ensinar. A lei de Deus tem os seus meios de nos ensinar via a própria consciência do indivíduo. Então ele tanto bloqueava a visão pela sua ideia fixa da cegueira física, quanto ele gerava aquela possibilidade de visualizar as consequências do seu ato suicida, pela fixação também da mente do suicídio. Isso como uma forma da realidade se impor, né? Sim. Era uma Olha, forma... você não entendeu, você está morto, mas você cometeu tanto suicídio. que a consciência, depois ele diz, a minha consciência gritou, buscaste o suicídio, aí tens o suicídio. Foi a própria consciência que gritou claramente. Assim, olha, eu vim dando dicas. Agora, você quer uma resposta mais clara? Eu vou responder com toda a franqueza. Acho que se encostar só para frente, né? Então aí ele menciona essa questão das percepções, e depois ele menciona aquilo que o Bruno tinha comentado na sequência, né? Ele falou assim, mas, e além de tudo, eu cheirava tão mal, era um cheiro de podridão mesmo, de podridão. E ele dizia assim, como é que eu podia me sentir cheirando tão forte? Ele diz, no entanto, que de odores fétidos me surpreendiam agora, atribui o fato ao ferimento que fizeram na intenção de matar, a fim de explicar-me de algum modo a estranha aflição ao sangue que corria manchando minhas vestes. Realmente eu me encontrava empastado de peçonha, como um lodo asqueroso que dessorasse com o meu próprio corpo, empapando incomodativamente a indumentária que usava, pois com surpresa surpreendi-me trajando cerimoniosamente, não obstante retido num leito de dor. Eram as vestes que colocaram ele para o funeral. Né? E mais tarde é interessante porque ele vai, inclusive, achar ridículo, ficar irritado com o companheiro de cela, não, de caverna, que também estava todo vestido, já no Vale dos Suicidas, vestido de forma assim, com trajes mais de pompa, etc. Né? E aqui ele fala, eu estou vestido de forma cerimoniosa. Era um vestido, era o traje fúnebre dele, né? Uma roupa que foi colocada nele para colocá-la no caixão, para o velório, enfim. Né? E este, como ele diz, dessorando de mim, e ele vai depois mencionar isso com mais clareza, porque até então não estava percebendo,
É porque o corpo estava se decompondo, e quando o corpo começa a se decompor, os tecidos, a carne, todos os tecidos, os órgãos começam a se decompor. Muda, ficam a gordura. Quando ele falou assim, eu me sentia engordurado, era aquela gordura do corpo, líquidos. É bem impressionante mesmo, mas era isso que ele sentia. Mas eu vi empapado de líquidos, de gordura, era a gordura do corpo liquefeita, os órgãos que tinham a pele. São todos imperfeitos. Uma outra coisa também, e aqui depois ele menciona como ele descobriu que ele estava desencarnado mesmo, morto fisicamente. Quando ele começa a palpar o chão, e de repente ele percebe que ele estava sobre um jazigo, e ele vê o próprio caixão e o corpo dentro do caixão já em estado de putrefação, né? E daí nesse momento ele começa a gritar, e o Ivar começa no mesmo estado de loucura daquele vozerio, né? Os mesmos uivos, blasfêmias e gritos desesperados, aquele mesmo estado de loucura ele entra quando ele vê o corpo físico dele. Uma outra coisa aqui que ele menciona é o seguinte: daí nesse momento que a consciência dele diz, né? Porque ele estaria ali, porque estaria vendo meu corpo? E ela diz para ele: você queria o suicídio, conseguiu o suicídio. E ele começa então a se desesperar ainda mais e tenta sair correndo. E aqui uma coisa interessante: ele diz que ele enxergava o seu corpo físico em decomposição, mesmo não estando próximo a ele. Está aqui. Fugi espavorido, desejoso de ocultar-me de mim mesmo, obsidiado pelo mais tenebroso terror, enquanto gargalhadas estrondosas de indivíduos que eu não lograva enxergar explodiam atrás de mim, e o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados, para onde quer que me refugiasse. Como louco que realmente me tornara, eu corria enquanto aos meus olhos cegos se desenhava a hediondez satânica do meu próprio cadáver, coberto de asquerosas lesmas que vorazes lutavam por saciar em suas pústulas a fome inextinguível que traziam, transformando-o no mais repugnante e infernal monstro que lhe fora dado conhecer. Então a gente vê aqui que mesmo ele não estando perto do corpo físico, ele continuava tendo a visão do corpo físico em decomposição. Aí, por duas razões. A primeira, a fixação, novamente, da visão que ele teve. Algo traumático que fixou aquilo. E segundo, toda vez que ele, naquela fixação, aquele desespero, ele pensava no corpo físico dele, o que está acontecendo, porque eu morri então, novamente, ele sentia com mais intensidade as repercussões do que estava acontecendo no corpo físico dele. Porque embora ele se deslocasse, havia repercussões magnéticas, conexões magnéticas fluídicas entre o corpo físico dele e o perispírito dele. Então, tanto ele recebia as impressões, ao mesmo tempo a mente recordava daquilo, então gerava imagens ainda muito mais vívidas da realidade do corpo em decomposição. Poxa, aqui ele fala que para você, assim, não sei se eu estou certo, eu não sei, né? Ele busca de novo a segunda vez a forma de morrer. Para a gente poder entender, né? Que fugir de uma situação ruim, a saída é o suicídio. Ela foi uma vez, mesmo com tudo aquilo, não entendendo, claro, né? Ainda sair daquilo, ainda é morrer. Né? Porque ele fala que... Quis cortar minha presença de mim mesmo, procurando incidir no hábito de me desgraçar, isto é, reproduzir a cena patética do meu suicídio. Então, ou seja, mentalmente ele deu um tiro de novo na cabeça. E mesmo assim ele vai se matando.
Seria como que é. E isso há uma coisa interessante, porque modernamente a psiquiatria, os especialistas na área, né, dos transtornos que podem levar ao suicídio, eles dizem, a gente viu a entrevista com o Dr. Nilton Portega, que é um dos maiores especialistas, talvez o maior especialista na questão do suicídio no Brasil, um psiquiatra argentino, professor da Unicamp. E ele diz em entrevistas, várias delas, que depois que o indivíduo, as estatísticas mostram, todos os estudos apontam para isso no mundo inteiro, depois que o indivíduo tentou a primeira vez o suicídio, para ele é muito mais fácil a reincidência. É como se ele tivesse, no início tem uma resistência muito grande do instinto de conservação, do medo do que pode acontecer. Depois que ele conseguiu ultrapassar essa linha, Ele rompe esse. ele já, digamos, ele já está adiante, então, mas ele já consegue repetir o ato com muito mais facilidade, sem tanto aqueles bloqueios da primeira vez, que antecedem a primeira vez. E aqui, novamente, é comum também um indivíduo, segundo as informações espirituais, que suicidou-se numa existência, quando ele se reencarna, ele tem condições de, né, prosseguir, porque às vezes as primeiras reencarnações são um tanto frustradas, não conseguem se reencarnar, tentam a vinculação com, digamos, o ovo, né, o ovo zigoto, não conseguem, a gestação é interrompida muito cedo, prematuramente, ocorre o abortamento espontâneo. Mas quando eles conseguem se reencarnar e continuar tendo a existência física, é comum ter reincidência do suicídio, porque daí qualquer crise que a pessoa tenha, qualquer desafio um pouco mais intenso da vida, a pessoa já tem na memória aquele mecanismo de fuga e tenta novamente repetir o ato. Então é interessante isso. Essa informação que você destacou, realmente ele tenta repetir o ato suicida, quer dizer, ele repete, só não tinha como morrer, porque já tinha morrido fisicamente. Né? Na sequência ele diz uma coisa também bem interessante, ele diz: na fuga precipitada que empreendi, ia entrando em todas as portas que encontrava abertas, ou seja, ele saiu correndo do cemitério. Então foi para as vias públicas, foi para a cidade. E ia entrando em todas as portas que encontrava abertas. Que portas eram aquelas? De casas, de estabelecimentos, se fossem estabelecimentos comerciais ou casas, residências, a fim de ocultar-me em alguma parte. Mas de qualquer domicílio a que me abrigasse, aqui nas casas, na insensatez da loucura que me enredava, era enxotado a pedradas, sem poder distinguir quem, com tanto desrespeito, assim me tratava. Vagava pelas ruas, tateando aqui, tropeçando além, na mesma cidade onde meu nome era endeusado como de um gênio, sempre aflito e perseguido. Agora, interessante, ele entrava nas casas e era enxotado a pedradas. Quem eram essas pessoas? Não eram pessoas físicas, né, encarnadas, melhor dizendo, porque provavelmente não o viam, a não ser que houvesse algum médium vidente. E não tinha como atirar pedras no espírito. Quem eram essas pessoas que o enxotavam a pedradas? Outros espíritos inferiores que estavam naquelas residências. E por que é que ele conseguia entrar naquelas residências? Primeira coisa, ele entrava nas casas que as portas estavam abertas, porque é uma fixação da ideia também. Se a porta está fechada, a porta é material. Se a porta está fechada, eu não consigo transpor. Porque ele estava acostumado com o corpo físico. Aqui eu não tinha entendido, eu tinha entendido que era tudo da mente dele. Não, ele entra nas Que casas. ele estava naquele momento de loucura, mas que ele sabe, assim, era tudo criação dele. Não. Mas, Ele entrava realmente nas casas. Mas ele tinha a fixação mental que ele Até tinha de porque- abrir a porta, ou que a porta tivesse aberta, que ele não conseguiria entrar com a porta fechada. Mas a porta era matéria densa. então, por isso que eu falei, mas como que ele vai entrar Muitos na espíritos casa, realmente que têm não têm essa noção, ou estão muito materializados, eles seguem os mesmos padrões de vida da matéria física, né, do corpo físico. Então ele poderia transpor, digamos, a porta fechada ou a parede, mesmo sendo inferior.
Mas a fixação mental dele o impedia de fazer isso. Mas ele entrava nas casas, então, que tinham as portas abertas. Que não tinham barreiras fluídicas para... Exatamente. As barreiras fluídicas. Daí a importância de fazermos o Evangelho no lar. O Evangelho no lar cria essas barreiras vibratórias magnéticas e impedem essas barreiras magnéticas a entrada de espíritos inferiores. Prece, né? A prece no O lar, poder da prece. o culto do Evangelho no lar, né? Respeito, Sim. no lar. Então tudo é O hábito da uma prece, proteção. das boas condutas, bons pensamentos do Evangelho no lar são fundamentais para a defesa magnética do nosso lar, da nossa residência. Então a gente imagina que se a gente não tem essas barreiras magnéticas, que espíritos podem entrar na nossa casa de qualquer um. Agora, interessante é que já havia moradores daquela casa, eram moradores espirituais, que eram espíritos inferiores. Mas essa casa já é minha. Então, todas aquelas famílias estavam convivendo com outro morador estranho, inferior, agressivo, violento. Se ele ali convive naquele meio, imaginemos que influenciações esses espíritos que estavam aqui naquelas casas podiam realizar sobre aquelas pessoas, aquelas famílias encarnadas. Porque no caso, quando você fazia que jogavam pedras, né? Então, a materialização estava naquele que estava lá, né? Ele jogava pedras a partir do fluido vital que ele coagulava. Ele criava, Laboratório do Mundo Invisível, do Livro dos Médiuns. Com a concentração mental dele, ele criava as pedras e jogava naqueles indivíduos, no caminho. Uma coisa que eu achei interessante é que ele fala que ele era endeusado como gênio, né? Mas isso aqui no plano físico, lá me lembrou muito o André Luiz também, quando ele chegou lá com o diploma de médico dele, que ele já queria trabalhar, e aí, não, aqui não é assim, o seu diploma aqui não tem validade. Exatamente. Tipo, eu sou um gênio, mas eu estou passando por tudo isso aqui, como assim, né? Não estão me reconhecendo. Exatamente. Novamente, ele começa a se dar conta que toda aquela pompa dele não valia de nada no mundo espiritual. E o que é interessante também é que ele ouve, daí ele passa a ouvir, mas normalmente, negativos. Ele diz assim na sequência: a respeito dos acontecimentos que com minha pessoa se relacionavam, ouvi comentários destilados em críticas mordazes e irreverentes, ou repassados de pesar sincero pelo meu trespasse, que lamentavam. Então ele começa a ouvir também o que as pessoas comentavam a respeito dele, né, os transeuntes, os encarnados. Isso me dava uma ideia ainda mais angustiante, porque ou eram críticas, ou deboches, ridicularizando, ou criticando de maneira feroz, ou eram pessoas lamentando ele, ou seja, de qualquer forma, era doloroso para ele ouvir tanto uns quanto outros comentários, os que criticavam de maneira mordaz, como ele menciona, e os que lamentavam, porque se estão lamentando ele, nossa, por que fez isso? Era algo negativo também, que doía. Ele não estava sendo vangloriado, não estava sendo exaltado, ele estava sendo ou lamentado ou criticado. Então, o ouvido dele captava essas conversas dos encarnados. O que também nos chama a atenção, porque toda vez que a gente está comentando a respeito de um desencarnado, é provável, é possível, não sabemos, mas é possível que ele esteja nos ouvindo. Mesmo no velório, né? As pessoas que estão no velório dando risada, estão falando de piada. Sim. No próprio livro O Brilho da Vida Eterna, novamente, ele menciona a questão de um dos que estavam na programação de desencarnação da equipe do instrutor Jerônimo, e André Luiz acompanhou esse processo de desencarnação. Um deles, André Luiz pôde, sob orientação, a autorização do próprio instrutor Jerônimo, acompanhar o velório. E daí ele verifica que as pessoas ou se debruçavam no caixão e lamentavam, choravam desesperadamente,
E Dimas, que era o que tinha acabado, fazia pouco tempo que tinha desencarnado, né, algumas horas, estava ainda, mesmo dobrado do corpo físico, né, já desconectado do corpo físico, quase integralmente desconectado, ele ressentia. Ele estava em sono induzido pela mãe já desencarnada, mas ele ressentia todas aquelas vibrações quando a esposa dele chegava, se debruçava sobre o caixão chorava, desesperadamente, Dimas, volta para mim. Ele sentia, tinha o sono agitado, e a mãe diz, ele está em estado de pesadelos. Não tem consciência exata do que está acontecendo, mas como se fossem pesadelos. E daí André Luiz verifica uma outra coisa, né? O pessoal lá do velório se afastou um pouquinho de onde estava o caixão e começaram a conversar. Daí um dos senhores falou, nossa, o Dimas, e começou a contar uma fofoquinha a respeito do Dimas. Embora fosse, digamos, do ponto de vista da questão ética, moral, uma fofoquinha que demonstrava o comportamento extremamente ético, moral do recém-desencarnado, mas envolvia outros personagens da cidade, outras pessoas da cidade. E uma dessas personagens da cidade, uma dessas pessoas que já tinham desencarnado também, tinha cometido um crime, um assassinato. E daí quando aquele senhor, junto com aqueles que estavam ali atentos, ouvindo com atenção, com curiosidade, gostando de um pouquinho, estão ali conversando, o assassino, o homicida desencarnado chega, segura pelo colarinho que ele estava falando, contando o caso, e chacoalha ele e diz assim, eu sou o assassino, o que você quer de mim? Por que me chamou? Falou que nesse André Luiz disse que, embora aquele indivíduo não tivesse percebido, não tivesse visto ou ouvido diretamente o desencarnado, ele ficou pálido e teve um tremor e silenciou. As sensações, né? Ou seja, a gente às vezes está falando a respeito de alguém desencarnado que pode, como se fosse, pode funcionar como uma verdadeira evocação daquele espírito. E ele se tornar um sucessor. Pode se tornar também. Um outro livro de André Luiz, acredito que nos domínios da mediunidade, ou talvez Missionários da Luz, não recordo, em que havia um curso, feito Missionários da Luz, Instrutor Alexandre, talvez. Havia um curso no mundo espiritual com o Instrutor Alexandre que era de mediunidade, um curso sobre mediunidade. E havia vários alunos encarnados. Já estava para começar o curso, e alguns alunos ainda não tinham chegado, desencarnados. E daí o Instrutor Alexandre pede para que um dos colaboradores dele vá aos locais onde se encontravam, que eram as residências locais de moradia daqueles encarnados, para ver o que tinha acontecido. E no primeiro em que eles visitam, André Luiz acompanha para a aprendizagem dele, o indivíduo estava dormindo já, mas num sono, num pesadelo, se debatendo, não conseguia nem acordar do pesadelo. E na verdade o que se passava era que naquela noite, junto com os familiares, aquele senhor tinha contado umas histórias, contado a respeito de uma pessoa que tinha sido seu amigo na Terra, já tinha desencarnado. E naqueles comentários ele coloca algumas coisas, digamos, umas fofocas negativas também a respeito desse seu amigo. Quando ele vai dormir, desdobrado do corpo físico, o amigo está ali esperando. Bonito, hein? Ele dizia que era meu amigo, falando aquelas coisas, e eram mentiras. Vocês estavam me caluniando, eram mentiras. E daí quando o senhor vê o amigo ali tirando satisfação, ele fica apavorado, desesperado, volta para o corpo físico tentando acordar e não conseguia acordar. E ele falou assim, não, agora você vai me ouvir, agora você vai ouvir a história verdadeira, para você não ficar contando mentiras a meu respeito. E ele se debatendo, e daí André disse assim, você não vai acordar? Coitado, está sofrendo. Ele falou, não posso interferir, é importante que ele aprenda a lição. Então se a gente fizer alguma fofoquinha, comentar algo sobre alguém desencarnado, antes de dormir, na prece preparatória, já pede desculpas, etc. Tenta a reconciliação antes com o desencarnado. É muito importante a gente saber, com respeito, né, de se comportar mesmo perante a situação. Eu era moça, quando li o livro, eu sei que algumas coisas vêm no seu tempo para nos ensinar. E no nosso tempo,
porque tem, né, as tentações, assim, não é tentação, é o comportamento inadequado, ele existe. Né? Nossa, a gente vai em Familiares velório, ou de né? um outro. Falar, realmente vigiar nossos pensamentos e aquilo que nos envolvemos, porque é realmente uma narrativa, né, de que a gente não pode. É verdade. Está sempre atento.